Bom dia. Hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor que está em 1 Pedro 4, que nos diz assim: Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Amém? Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta para a igreja, ele orienta aqueles que irão receber essa carta e mostra, né, dá o exemplo que Cristo padeceu no corpo. E o nosso Senhor Jesus, mesmo antes dele nascer, ele já estava passando por sofrimento, porque nós vemos que quando o anjo anuncia a Maria, e o anjo diz para ela, não temas, né, não temas. Mas naquela época, se Maria fosse descoberta, né, ou se José negasse ficar com Maria, Maria corria o risco de ser apedrejada. E olha, Jesus já iria começar a sofrer antes mesmo dele nascer. Jesus ele sofreu as rejeições da família, seus próprios irmãos. A Bíblia não relata o crescimento de Jesus ali junto com a sua família, mas já adulto nós podemos ver que Jesus sofre rejeição pelos seus irmãos, sofre rejeição pelo povo antes mesmo dele nascer. Olha onde Jesus foi nascer, numa estribaria, não tinha lugar para Jesus nascer. Mas Jesus, mesmo sofrendo as rejeições, ele não deixou de cumprir o propósito de Deus. E por isso Pedro diz que Cristo padeceu no corpo e, por fim, lá na cruz do Calvário, quando o Senhor morre, né? Ali naquela cruz, o próprio povo dele o leva, escolhe ali Barrabás em vez de Jesus. Mais uma vez, Jesus sofre a rejeição e vai para a cruz. Mas Jesus não olha para nada disso, meu amado. Jesus não fica preso a rejeições que ele sofreu, ao padecimento que ele passou no seu corpo. Pelo contrário, Jesus reage e cumpre tudo que o Pai mandou ele fazer. E Pedro vai dizer para aquela igreja e para nós hoje também, e é o que eu quero que fique gravado em nossos corações. Olha o que ele diz: armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu o pecado. Olha o que nós temos que fazer. Nós temos que nos armar. Não armar de armas, né? Armas, comprar um revólver. Não, não é isso. É armar-se com o mesmo pensamento que Jesus teve. As mesmas ações que Jesus agiu. Tem um livro que diz assim, seguindo os passos de Jesus. É você ter em determinados momentos ou em todos os momentos, procurar ter as mesmas ações que Jesus teve diante de algumas situações. Jesus estava ali diante daquela mulher para ser que foi pega no ato de adultério, onde os homens levaram ela para ser apedrejada, e eles estavam ali sedentos para matar aquela mulher apedrada, porque eles cumpriam a lei, mas não obedeciam, não tinham misericórdia, não tinham amor.
E o que acontece? Eles queriam que Jesus fizesse o mesmo, apedrejasse aquela mulher, matasse aquela mulher. E quantas das vezes nós vemos isso até no nosso próprio meio, não no sentido de matar a pedrada, mas às vezes com uma palavra, porque o irmão errou, porque o irmão pecou, bota ele para lá, deixa ele para lá. Não há misericórdia, não há amor. Mas Jesus fez diferente. Jesus olhou para aqueles homens e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, a palavra vai dizer que desde o menor ao mais idoso foram saindo. Foram saindo, ninguém podia julgar aquela mulher, mas Jesus podia, porque Jesus não tinha pecado, mas Jesus não fez. Ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ela olha para ele e diz: foram embora. Então vá e não peques mais. Esse era o pensamento de Jesus, de sempre estar dando uma nova oportunidade para que as pessoas pudessem se reconciliar novamente com Deus, pudesse novamente ter uma chance. O ser humano, ele não dá chance, errou. Tem pessoas que dizem assim: errou comigo, acabou, acabou, está riscado do meu caderno. Imagine se Jesus fizesse isso comigo e você, riscássemos, né, pelo que a gente faz com ele, riscasse nós do caderno. Nós estaríamos fritos e nem aqui estaríamos, não é verdade? Mas ele diz para mim e para você hoje que nós devemos armar dos pensamentos do Senhor. Armar. E que pensamentos são esses? Os mesmos que Jesus teve. Qual é um deles? Já falei um, o outro. Não pagar mal por mal. Nós não devemos pagar o mal por mal. E tantos outros. O pensamento que Jesus teve foi de salvar a humanidade, de libertar o seu povo. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, em Lucas 23, 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, o que eles fizeram? Pegaram e dividiram as roupas de Jesus, só para complementar o texto, o versículo. Então, olha aí, Jesus estava na cruz, sofrendo todos os tipos de afrontas, todos os tipos de sofrimento, como Pedro está dizendo, padeceu no seu corpo. E não foi uma afrontinha, não, só de xingamento, não. Antes mesmo dele chegar na cruz, ele já estava sendo maltratado. Segundo fala, que no chicote que batiam em Jesus havia pontas, né, de tipo dentes de animal, garras ali, que quando batia nas costas de Jesus, saía rasgando as costas do Senhor Jesus. Então, aquele sofrimento foi antes de ir para a cruz, e chegando lá na cruz, nós vemos os pregos, né, que foram pregados, a coroa de espinho que foi colocada em Jesus, mas Jesus, mesmo em meio a sofrimento, ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Será que eu e você, diante de tanto sofrimento, diante de algumas afrontas, nós conseguimos perdoar aqueles que estão nos afrontando? Dá algo dentro de nós, né, que a vontade realmente do ser humano é desganar aquela pessoa, primeira ação, mas aí nós temos que pensar, nós temos que estar armados, nós temos que estar cheios, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que você, na hora que você estiver sendo afrontada, você não vai revidar da forma que a carne gostaria. A carne gostaria.
e assim foi o próprio Senhor Jesus também. Ele pede perdão, ele pede ao Pai para que perdoa aqueles que estavam maltratando ele. Outra coisa, nós não precisamos viver nos culpando. Há pessoas que o Senhor se perdoa e a pessoa fica ali culpando, se culpando, acha que não foi perdoada pelo Senhor. Mas o Senhor, lá na cruz do Calvário, ele perdoou o meu pecado e o seu pecado. Hoje, quando você confessa o seu pecado, quando você deixa, confessa, deixa, primeiro você vem para Jesus, confessa o seu pecado, deixa o pecado, o Senhor, ele te perdoa. Se arrepende, né? Tem que haver arrependimento, e arrependimento sincero, ele te perdoa. Veja que Jesus não ficou culpando os seus irmãos porque o rejeitaram, e nem a sociedade, nem aquele povo. Ah, Deus, o Senhor me mandou para salvar o povo e eles me maltrataram. Não, Jesus não fez isso. Jesus perdoou. E se Jesus perdoou, eu e você temos condições tanto de perdoar os outros, como também de nos perdoar a nós próprios. Não fique presa por aquilo que você fez no passado. Se você confessou o seu pecado, diz a palavra de Deus que ele é fiel e justo para vos perdoar. Jesus é fiel e justo para vos perdoar. Então, arranque o passado da sua cabeça e olhe para frente, porque Jesus não ficou preso ao passado. Jesus olhou para frente, olhou para mim e para você hoje, que está ouvindo esta mensagem. Mas ele prossegue dizendo assim, no 2, então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus, né? Pedro está dizendo aqui para mim, para você, nesta manhã, que nós não devemos mais viver nos velhos costumes, nas velhas práticas, mas nós devemos viver agora uma vida diferente, uma vida segundo a vontade de Deus. Eu já disse no começo que a vontade de Jesus era de fazer a vontade do Pai que está nos céus. E diz a palavra de Deus que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu gosto de falar o contrário. É boa, agradável e perfeita. Perfeita, não tem imperfeições na vontade de Deus. E nós precisamos, agora que nós já recebemos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós devemos fazer, é o que ele diz. Então, no tempo que vos resta no corpo, é o tempo de quê que resta no corpo? O tempo de vida. O tempo de vida que nos resta não é para que nós venhamos ficar perdendo tempo em discussões, em brigas. Ah, eu tenho razão. Ah, eu estou isso, eu estou aqui. Não, não, não. A palavra de Deus diz que se o teu amigo pecar contra ti, vá até ele, perdoa. Se te mandar andar uma légua, anda duas. Se te pedir a capa, se te pedir a túnica, dê também a capa. Mas é necessário que nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar no nosso ser. Uma das vontades de Deus está escrito aqui em João 17:3. Olha o que o Senhor diz para mim e para você neste dia. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Uma das vontades de Jesus é essa, é que eu e você possamos conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, porque há vários deuses, mas tem o Deus verdadeiro, o único, ele frisa bem, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo.
a quem enviaste. A vida eterna é esta, é nós conhecermos a Deus, é nós prosseguirmos enquanto nos resta esse tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas enquanto está nos restando, enquanto nós temos força, enquanto nós temos vida, vamos buscar ao Senhor, vamos aprender do Senhor, vamos procurar fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Fazer a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus também é que nós possamos ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho do reino, anunciando Jesus. Uma das vontades de Deus também está lá na ceia do Senhor, quando ele diz que é para nós anunciarmos, é nós ceiarmos, fazer, guardar o memorial da ceia e anunciarmos ao Senhor. Esta é uma das vontades do Senhor também, é que nós possamos evangelizar, buscar. São várias vontades do Senhor. Se eu ficar aqui numerar todas as vontades do Senhor, eu não vou nem sair daqui. Mas a vontade do Senhor, eu quero que você guarde. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando nós obedecemos essa vontade, Cristo obedeceu ao Senhor. Cristo fez a vontade do Senhor e ele padeceu na carne. Na carne. Não foi fácil o que o nosso Senhor passou, mas que eu e você possamos nos armar, nos revestirmos da palavra de Deus, do poder de Deus, para anunciarmos o Senhor Jesus e anunciarmos Jesus ao mundo. E como, né? Pregando o seu evangelho. Não esqueça que Deus, a vida eterna é esta, é crer num único Deus, vivo e poderoso, santo, verdadeiro. E ele te convida hoje a buscá-lo, a aprender dele. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado Deus, quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não poupou nem mesmo o seu filho. Ele sentiu dores e no corpo, Senhor. Mas eu quero te pedir também nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos revestir com o teu poder, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, Senhor. Que nós possamos também nos revestirmos, nos armarmos, Senhor, da vontade de Deus enquanto estamos aqui nesta terra. Visita, Senhor, a cada um dos teus filhos nesta hora e que, em nome de Jesus, eles possam viver, nós possamos viver não segundo a nossa carne, mas segundo a vontade do Senhor. Nos ajuda neste dia, em nome de Jesus, cumprirmos a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e que é perfeita para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Amém.